Então, rapaziada, essa temporada, como é que pode ser? Seguinte, nós vamos ver aqui. Anora é um filme bem questionável do nosso querido amigo Seijin. Nós já vemos ele aqui no canal há muito tempo, então bora lá. 3, 2, 1, play. O melhor filme do ano, segundo o Oscar. O maior vencedor dessa edição, levando 5 prêmios. Mas pra mim, Anora não foi nem o melhor filme que eu vi na semana, porque eu vi na mesma semana que Sonic 3. Além disso, Anora tem um dos diálogos mais tenebrosos que eu já vi. Ganhou como melhor direção, mas no meio do filme parece que não tá indo pra lugar nenhum. A personagem da Anora só fica sendo arrastada pra cima e pra baixo, igual uma barata tonta. E eu, sinceramente, prefiro 1000 vezes mais assistir Sonic 3. Talvez eu não tenha o intelecto... Mano, eu acho que, tipo assim, eu também prefiro assistir Sonic 3 que essa bomba. E olha que eu nem assisti o filme. E todas as reviews que eu vi na internet falam que é ruim o filme, tá ligado? Necessário para apreciar essa obra, mas hoje vamos tentar analisar Anora. Annie é uma dançarina noturna que trabalha numa boate. E é mais ou menos só isso que a gente sabe sobre a vida dela mesmo. Além do fato de que ela tem uma irmã. Tá querendo saber sobre a vida da stripper por quê, hã? Não, mas aí você acha que o filme vai dar mais profundidade para esse personagem durante o desenvolvimento, mas também não tem muito não. E o meu primeiro problema com esse filme já começa logo aqui, porque eles retratam a linha de trabalho dela com uma leveza quase Walt Disney. É extremamente fora da realidade. Tem uma hora que ela tá conversando... Corta. Rapaziada, parou aqui o vídeo, não sei porquê, mas voltando. Com uma colega de trabalho dela fora do trabalho sobre o trabalho, e elas estão dando risada, como se fosse super descolado, divertido e seguro. Até mostra um pouco de atrito no ambiente de trabalho dela, mas é tudo sempre muito leve. São coisas que aconteceriam também num... Desculpa, mas nunca, mano, isso aconteceria no ambiente de trabalho normal. Trabalho de escritório, por exemplo. Ai, o chefe sendo chato. Ai, a colega de trabalho sendo invejosa. E a gente sabe que não são esses os grandes problemas desse tipo de trabalho. Mas tudo bem, eles não querem mostrar coisa feia e eles também não têm obrigação nenhuma de serem realistas. Mas eu achei curioso. Isso é o equivalente dessas startups super descoladas que ficam postando vídeo na internet mostrando que o escritório deles tem mesa de ping-pong e pula-pula. Mas aí quando você... Sendo que o pessoal não usa pra nada, né? Não, Google. Você chega pra trabalhar lá, é simplesmente o ambiente mais tóxico que você já pisou. Você quer dar uma raquetada em todo mundo. Bom, num dia a Annie é solicitada por um cliente russo, porque ela é a única ali das meninas que fala um pouco de russo. E esse cliente é um rapaz de 21 anos chamado Ivan, que é um garoto extremamente mimado, cheio da grana, que veio passar um tempo nos Estados Unidos pra se divertir. Ele veio praticar aquele tipo de turismo. E eu sei lá também porque... usar drogas... Não, tô usando. Não usar drogas, tá ligado? É tipo assim... sei lá, fazer merda, tá ligado? Ele queria uma menina que falasse russo, porque ele mal fala russo com ela. Ele se vira muito bem no inglês e vamos... ser sincero, ele não vai precisar falar muito nessa atividade que ele pretende fazer, né? A Annie dança pra ele numa salinha VIP e ele pergunta pra ela se ela trabalha fora da boate, realizando relações carnais remuneradas. Então ela passa o número dela pra ele e ele chama ela pra uma visita íntima na casa dele. Chegando na casa do Ivan, ela fica completamente impressionada com o lugar porque ele mora numa puta mansão. Tem até um cavalo dourado de decoração em cima da mesa dele. Daí ela pergunta pra ele o que ele está procurando e ele apenas diz: busco sexo. Ela pede pra ele ser um pouco mais específico e ele diz: busco sexo especial. Então eles realizam o coito especial durante bons 30 segundos. Eu acho que o nosso erro foi ter enviado a Fernanda Torres pra esse Oscar e não André Surak. Ela teria muito mais chances. Aliás, a André Surak já gravou com a nora dela. Entendeu? É uma maluquice sem tamanho o que aconteceu nessa edição do Oscar. A gente tem que começar a questionar um pouco mais as escolhas da academia. Parece que eles estão bem ultrapassados já. E falando nisso, eu vou questionar aqui a sua escolha ultrapassada de navegador. Você ainda tá usando aquele navegador lento, ultrapassado, que fica travando toda hora? Então está mais do que na hora de você conhecer o Opera. O Opera é um navegador rápido, seguro, prático e personalizado. Eu já uso Opera, então não tem nem como você me
convencer ao contrário. Eu ainda o GX, tá ligado? Analisável. Pois é, ninguém pode negar que esse é o navegador mais bonito que nós temos hoje. E você pode deixar ele mais bonito ainda com os novos temas 100% brasileiros, calma e sossego. 2 temas maravilhosos para te darem um pouco de calma e sossego nessa rotina agitada. Eles foram criados pelas artistas brasileiras Aline Bispo e Naya Seskin, que além de serem muito talentosas, elas focam em transmitir essa brasilidade em suas obras, sempre com cores bem vibrantes destacando as paisagens e a natureza brasileira. Esse é o tema Calma, da Aline Bispo, e esse é o tema Sossego, da Naya Seskin. E para ativar eles é muito fácil, é só você clicar aqui em configurações, galeria de temas e pronto, ele já vai estar lá. Bom, o navegador não só é muito bonito, como ele também tem vários recursos para te ajudar no dia a dia, como por exemplo a área, a inteligência artificial 100% gratuita que fica integrada ali na sua barra lateral. Então para quem estuda ou para quem trabalha, fica muito fácil de acessar a área para responder alguma dúvida e te ajudar na sua pesquisa. Na barra lateral você também consegue acessar as suas redes sociais de forma muito mais rápida, para não te atrapalhar tanto ali na hora que você estiver focando. E o Opera também oferece uma VPN ilimitada e gratuita para você navegar de forma muito mais segura, principalmente para você aí que sempre usa redes Wi-Fi públicas. Sempre use o VPN. É claro que o navegador tem muitos outros recursos e você pode conferir todos eles gratuitamente clicando no link aqui na descrição. E agora, além de navegar de forma rápida e segura, você também vai poder navegar de forma calma e sossegada com esses 2 novos temas lindos do Opera. Agora voltando pro vídeo, depois do rala e rola, a Anne pergunta pra ele o que ele faz da vida pra conseguir viver numa mansão. E ele diz que os pais dele são muito ricos, tipo podres de ricos lá na Rússia. E ele vive de herança. Ele mesmo não faz nada da vida além de gastar com Fortnite e prostitutas. Mas a Anne fica bem impressionada com o fato de que ele é um encostado que vive do dinheiro dos pais. Tanto que no dia seguinte ele convida ela de novo pra casa dele e ela vai. Afinal de contas, quem não iria querer trabalhar na escala 30 segundos por dia? E após realizar o amor, ele chama ela pra festa de ano novo que ele vai dar na casa dele. E a festa acaba sendo muito divertida, a Anne se diverte bastante e no final, obviamente, o Ivan solicita novamente os serviços extras dela. Daí eles iniciam o coito exatamente às 11h59 da noite e quando eles terminam, ainda nem começou a contagem regressiva pra meia-noite. Essa parte eu inventei, mas seria muito mais engraçado se fosse assim. Esse filme seria mais tolerável. Depois de uma noite muito selvagem, eles acordam umas 5 da tarde e a Anne já tem que se arrumar pra ir trabalhar na boate. Sim, a desgraçada tem que ir trabalhar dia 1 de janeiro porque os punheteiros não têm família. Mas o Ivan pede pra ela ficar e pergunta pra ela se ela não quer ser exclusiva dele durante uma semana. Ele quer que ela seja meio que namorada dele mesmo. E aí ela pede $15 mil pra isso e ele aceita na hora. E tem pouquíssimas coisas mais patéticas do que você ter que pagar alguém pra ser a sua namorada. E pagar ela com os dinheiros dos seus pais é uma delas. A Anne então vai até o trabalho. Eu acho que pior que é humilhante mesmo, né? Trabalho dela na boate e avisa o chefe que ela vai precisar tirar uma semana de folga. E obviamente ele não fica nem um pouco contente com isso. Quer dizer, eu não sei nem porque que ela foi lá avisar. Eu só mandava um WhatsApp falando que eu tava com dengue. Mas como ele é um chefe muito compreensível, assim como a maioria dos chefes nesse ramo de trabalho, ele simplesmente aceita. Até porque não é como se ele tivesse obrigando ela a trabalhar dia 1 de janeiro, né? Ela foi porque ela quis. Ele é um chefe muito legal, com certeza. Então ela arruma as coisas dela para uma semana de muita diversão, festas, zoeira e sapecagens com o Ivan. Ela basicamente vive um conto de fadas mais 18 escrito por uma fanfiqueira do Wattpad. Já já ela até aparece dando entrevista pro Léo Dias. E no meio dessa semana maluca, o Ivan decide levar a Anne e todos os seus amigos pra Las Vegas. E depois de festejarem bastante por vários dias, o Ivan diz pra Anne que ele se divertiu muito, mas ele vai ter que voltar pra Rússia. Porque os pais dele querem que ele comece a trabalhar na empresa do pai. E isso é algo que... obviamente que isso ia acontecer, né, o vagabundo? Obviamente, ele não quer fazer. Ele quer continuar tendo a vida do Neymar lesionado. A Anne diz que vai sentir muita saudade dele e ele diz que se ele casasse com uma americana, ele não teria que voltar pra Rússia. Porque aí ele teria cidadania americana e os pais não teriam como obrigar ele a voltar. O quão longe esse cara vai pra não ter que trabalhar é surpreendente. Pois não é, velho? Esse
esse cara é meu herói. E assim, muito ingênuo da parte dele também achar que os pais dele vão continuar dando mesada pra ele se ele deixar de obedecer eles, né? Então ele pede a Anne em casamento e ela pergunta se ele tá realmente falando sério. Ele diz que sim, e com certeza dá pra levar a sério quando um cara completamente cheirado, que nunca passou um perrengue na vida, diz que quer um compromisso sério. Além de que esse plano é completamente furado, nada garante que ele vai continuar tendo aquela vida luxuosa depois de casar com ela. Não tem como a Anne ser burra o suficiente pra aceitar uma coisa dessa. Mas ela aceita! E fácil assim, os dois se casam em Las Vegas. Que, aliás, é algo bem comum lá. Porque é algo extremamente rápido e sem burocracia. Você só paga a taxa de casamento e pronto. Acho que você não precisa nem marcar a hora. É só você chegar lá e esperar a sua vez. Como se você estivesse indo no Outback. Ou na boate da Anne. E a partir daqui, o filme vai virar tipo um reality show de casamento. Só que com muito menos entretenimento e com personagens muito menos carismáticos. Daí, como se não bastasse ter aceitado fazer parte dessa estupidez, depois do casamento, a Anne decide se demitir do trabalho dela. Ou seja, ela tá 100% ou seja, ela é burra. confiante de que esse cara vai sustentar ela com o dinheiro dos pais dele. E aí ela dá um forte abraço de despedida no patrão dela. Uma coisa muito bonita de se ver, mas que com certeza não é a experiência típica de quem trabalha no ramo dela. Aliás, não é experiência típica nem quem trabalha num trabalho convencional. Se você não saiu do seu trabalho querendo dar uma raquetada no seu chefe, querendo enfiar bolinha de ping-pong na goela dele, você saiu errado. E quando ela começa a sua emocionante vida de casada com um completo encostado que fica o dia inteiro jogando videogame, as coisas começam a dar errado. Quem poderia imaginar que casar com um cara que você conhece há uma semana poderia não ser uma boa ideia, né? É sempre quem você menos espera que vai te decepcionar. Mas acontece que os pais do Ivan descobrem que ele se casou com uma dançarina noturna e quem diria, eles não gostam nem um pouco disso. E aí eles mandam o Toros, que é um amigo da família que trabalha na igreja, e verificar se isso é verdade ou não. O Toros, por sua vez, envia o Garnick para verificar a situação. E o Garnick, por sua vez, contrata um tal de Igor para acompanhá-lo até a casa do Ivan. Eu nunca vi precisar de tanta gente assim para ver um documento. Tá Pô, não é, velho? É meio estranho também, né? Parecendo a Receita Federal vindo aqui em casa querendo ver o RG dos meus cachorros só porque eu coloquei eles como dependentes na minha declaração de imposto de renda. E eu vou tirar um Honda Civic no nome deles, eu não tô nem aí. Mas depois vai ficar claro porque que precisa de tanta gente assim pra ver um documento. É porque esses três são os três patetas. Eles batem na porta da casa, mas o Ivan se recusa a atendê-los e o Garnick diz que só precisa ver a certidão de casamento e depois disso ele vai embora. O Ivan então deixa eles entrarem, o Garnick tira uma foto do documento e manda pro Toros. Daí o Toros, que tá no meio de um batismo, fica completamente transtornado. Quase afoga a criança na água. E ele pede pro Garnick ficar esperando ali na casa do Ivan, porque ele mesmo está indo até lá buscar o Ivan e a Anne, ir até a prefeitura e anular esse casamento. Além disso, ele liga pros pais do Ivan, que ficam putos da vida, dizendo que vão pegar o jatinho deles e ir pra lá imediatamente. E a Anne achando que ela ia viver o resto da vida dela sendo sustentada pelos pais do Ivan, né? Tem que ser muito burro. Porque o Ivan fica o filme inteiro, desde o momento que ela conhece ele, reclamando dos pais, dizendo que os pais são muito chatos, que não deixam... Mano, no caso você é um vagabundo encostado que não sabe trabalhar. Fazer nada, eles não deixam nem ele dirigir os carros deles. Mas na cabeça dela esse casamento ia funcionar, ela ia ser sustentada por eles. E quando o Ivan fica sabendo que os pais irão chegar lá no dia seguinte, ele diz pra Anne que eles precisam meter o pé dali. A Anne diz que ela precisa se trocar primeiro, mas o Ivan não espera por ela e simplesmente sai correndo de lá, deixando ela pra trás mesmo. O Garnick sai correndo atrás do Ivan, mas ele escorrega no piso molhado e cai de costas. E calma que as trapalhadas e as altas confusões... Eu tô falando, isso daqui também é um filme dos trapalhões, cara. ...dos capangas tá só começando, tá? Isso aqui já vai virar sessão da tarde. A Anne também tenta correr atrás do Ivan, mas o Igor agarra ela. Aliás, de um jeito bem desnecessário. Quer dizer, agarrar uma pessoa que só está tentando ir embora da casa já é completamente maluquice. Mas além disso, ele fica tentando imobilizar ela como se ela fosse uma maluca fugindo do manicômio.
Inclusive, ele amarra os pulsos dela e deixa ela numa posição, no mínimo, questionável. Pô, e sim, é? eles vão continuar sexualizando essa atriz até mesmo quando ela já não mais está trabalhando na boate. O Garnick, quando vê a cena, pede pro Igor soltar ela, e assim que ele solta, ela obviamente tenta fugir. O Igor pega ela mais uma vez, ela morde o pescoço dele, e o Igor pede pro Garnick pegar alguma coisa para eles amarrarem os pés dela. Sim, isso é literalmente um sequestro. E eles querem prender ela porque ela simplesmente não quer se divorciar do Ivan. A Annie consegue acertar um chute em cheio na cara do Garnick, que fica bem atordoado, achando que quebrou o nariz, mas ainda assim ela não consegue fugir, porque o Igor fica segurando ela por trás. E é no mínimo curioso o tamanho do esforço que eles fazem para mantê-la presa, né? Porque primeiro, não é assim que você vai convencer alguém a assinar um divórcio. Segundo, Pois não é? Mano, eu acho que isso é meio burrice, tá ligado? eles não se esforçaram metade disso pra segurar o Ivan. E de um magrelo pra outro, o Ivan não é difícil de segurar. Pô, eu não não sei é? como, eles simplesmente deixaram ele fugir. E aí vem um exemplo dos péssimos diálogos que esse filme tem. A Annie, ainda sendo segurada pelo Igor, começa a provocar ele, dizendo coisas tipo: ah, eu aposto que você tá gostando disso, né, seu psicopata? Insinuando que ele tá excitado com a situação. Cara, e quem falaria isso numa situação dessa? Pô, você não. não conhece esse cara, você não sabe do que ele é capaz de fazer, você está imobilizada por ele e você fica provocando ele. Zero instinto de sobrevivência que essa mulher tem. E olha que ela E o pior é que ela gosta de trabalhar com essas coisas, né? trabalha num ramo que ela precisa ter instinto de sobrevivência. Eu amei quem escreveu isso, acho que é o mesmo roteirista do Pornhub. O Taurus chega na casa, manda eles soltarem a Annie, mas ela permanece amarrada até eles encontrarem o celular dela e conseguir ligar pro Ivan. Infelizmente ele não atende e o Taurus diz que o casamento deles é uma farsa. O Ivan é só um garotinho mimado e impulsivo que faz as coisas para chamar a atenção dos pais, tal qual um adolescente que começou a usar vape de morango. A Annie protesta dizendo que é um casamento de verdade sim e que eles se amam, tanto que ele comprou um anel de diamantes para ela. Não, porque se comprou um anel, aí é amor de verdade, né? Ela, mais do que ninguém, deveria saber que dar o anel não significa automaticamente que você ama a pessoa. E aí o Taurus vai lá e confisca o anel, dizendo que aquilo é propriedade dos pais do Ivan. Ela podia ter ficado quieta, né? Se eu tô imobilizado, eu não vou ficar anunciando de graça as coisas de valor que eu tenho. Você tá lá amarrado e fala: não, vocês podem me prender, mas vocês nunca vão pegar meu PlayStation 5. Podem me bater, mas eu nunca direi onde ele está. Pra alguém que é das ruas, essa mulher é bem ingênua. E aí ela começa a gritar bem alto: rape. Só que ninguém vem ajudar ela. E se você achava que não tinha como piorar essa situação, eles vão lá e colocam uma mordaça na boca dela. Se antes isso já não era um sequestro, agora não tem como negar mais. Não tem como negar que não é um sequestro, né, pô? Até um pouco de medo disso acabar virando um 365 dias da vida, né? Mas com certeza... Ah, não me faz lembrar desse filme não, puta que pariu, não faz isso não, Serginho. Não é isso que vai acontecer. Né? Com certeza não vai acontecer, né? Enfim, depois de um tempo a Annie percebe que realmente o Ivan não vai voltar pra buscar ela. Quem poderia imaginar que um cara que não consegue arranjar uma namorada sem ter que pagar por ela seria um péssimo marido também, né? E aí o Taurus diz que eles vão pagar $10 mil pra Annie se ela concordar em anular o casamento. Olha que gentis! Eles tiram a mordaça da boca dela e ela diz que ela só vai tomar uma decisão depois que ela conseguir falar com o Ivan. Sim, ela ainda acha que esse casamento vai dar certo quando os pais do moleque têm dinheiro pra literalmente sequestrar ela. Mas vai dar certo, pode confiar. Então ela se troca e eles começam a procurar pelo Ivan. E a partir daqui o filme vira uma sessão da tarde. É só atrapalhada atrás de confusão, confusão atrás de precepada, porque esses três realmente são os três patetas. A gente fica os próximos 20 minutos do filme vendo eles indo pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, procurando o Ivan, igual umas barata tonta. É com certeza um ótimo uso do nosso tempo. Daí durante essa engraçadíssima sequência, o carro do Taurus é guinchado. E aí, como ele tá sem paciência, ele sai dirigindo o carro dele até ele conseguir tirar o carro do guincho. E tem uma hora também que o Garnick vomita dentro do carro, porque ele 100% sofreu uma concussão a hora que a Nora bateu nele. E aí o carro fica fedendo, eles ficam reclamando. Isso daí fica parecendo que eles são os bandidos do Esqueceram de Mim, sabe? Que eles só se ferram. Enfim, Parece mesmo, cara.
que eu não entendo é porque que a Annie continua andando com eles. Ela não precisa deles para procurar o Ivan. Ela é a única que sabe quem são os amigos dele e quais os lugares que ele gosta de frequentar. Mas ela ainda opta por continuar procurando com eles, sendo que ela não quer que eles convençam o Ivan a se divorciar dela. Então por que que ela ainda tá com eles? Se tem alguma protagonista mais burra que ela, eu desconheço. É muito difícil de gostar dela quando todas as decisões que ela... Foi mal, mas sei lá, por até agora que o Serginho tá falando, ela é meio burra, tá ligado? Mas não tem o que fazer, velho. Toma nesse filme, você nunca tomaria. E aí, enquanto eles fazem uma pausa na busca pra comer, a Annie recebe uma mensagem da colega dela lá da boate, dizendo que o Ivan foi pra lá. Daí eles vão correndo pra lá e encontram o Ivan dentro de uma salinha VIP com uma dançarina. E ele tá completamente mamado, ele não faz ideia do que tá acontecendo. A Annie tenta falar com ele, tenta convencer ele a não assinar o divórcio, mas ele só consegue dar risada. Daí eles levam ele até o carro e ficam lá dentro até o amanhecer. E então eles vão até... Maluco bêbado do caralho. É um tribunal para anular esse casamento. Mas o Ivan não está em condições de fazer isso. Ele ainda está completamente bêbado. Tanto que o juiz decide adiar aquela sessão. E de qualquer forma, o divórcio nem poderia ser efetivado lá, porque eles se casaram em Las Vegas e o advogado não estava sabendo disso. Depois disso, eles vão até um hangar receber os pais do Ivan, o Nikolai e a Galina. A Annie tenta se apresentar para a Galina, mas ela é completamente grossa com ela, uma verdadeira Galina. Dizendo que ela nunca aceitaria alguém como ela dentro da família dela. E eu entendo 100%, eu também nunca aceitaria uma burra na minha família. Assim que os pais descobrem que eles precisam ir até Las Vegas para anular esse casamento, eles já reabastecem o avião e voltam lá para dentro. A Annie tenta convencer o Ivan a não entrar dentro daquele avião, mas ele não tem um pingo de vontade de lutar contra os pais dele. Senão, ele vai ficar sem mesada. Esse filme é tipo um Romeu e Julieta se o Romeu fosse extremamente preguiçoso. E a desvantagem aqui também é que no final eles não vão se matar, infelizmente. O Ivan diz que não tem muito o que fazer, que eles vão ter que se divorciar mesmo, mas que pelo menos foi muito divertido. A Annie obviamente fica muito brava de escutar isso, porque ela tava levando o casamento a sério, e ela se recusa a entrar naquele avião, dizendo que ela vai processar a família deles. Mas a Galina diz que ela consegue destruir a vida dela se ela tentar fazer isso, afinal eles têm muito dinheiro. Então a Annie simplesmente abaixa a cabeça e entra no avião. Sim, a Annie é outra pateta, ela só fala e não faz nada. O filme inteiro ela só fica sendo arrastada pra cima e pra baixo pelos caras e ela não faz nada. No final ela só aceita. Eles chegam em Las Vegas, assinam um divórcio e aí o Igor se levanta e diz que o Ivan deveria se desculpar com a Annie. Sim! O Igor, o cara que amarrou ela, amordaçou ela e imobilizou ela. Esse cara tá exigindo que alguém se desculpe com ela. Que tal começar por você? É tipo Que tal começar por ser burro, né, meu amigão? Professora de biologia pedindo para que você use a lógica. O Taurus coloca a Annie e o Igor dentro de um táxi em direção ao aeroporto, diz que eles vão pagar os $10.000 e diz que ela pode passar uma última noite naquela mansão onde ela estava morando com o Ivan. Na verdade não é a mansão do Ivan, é dos pais dele. E se eu fosse ela, eu cagava no meio da sala, tomava aquele cavalo dourado. A Annie e o Igor passam a noite assistindo o filme e fumando juntos como se eles fossem bons amigos e ele não tivesse sequestrado ela no dia anterior. E aí vem um diálogo tenebroso escrito por uma pessoa que acho que nunca viveu na vida real. Primeiro que o Igor diz que ele não agrediu ela, ele só estava tentando acalmá-la e impedindo ela de se machucar. O que? O que ele tava falando então, porra? Seria dela sem esse grande herói. Ela teria se machucado muito feio. Nossa, muito obrigado por salvar a vida dela. E aí vem a parte bizarra, o diálogo que nunca aconteceria na vida real. A Annie diz que se o Garnick não tivesse lá, o Igor teria abusado dela. E que ele tem cara de quem faria uma coisa dessa. Sim, ela diz isso estando completamente sozinha com ele. Um completo desconhecido que ela ainda não sabe do que ele é capaz de fazer. Mas ela sabe que ele é completamente capaz de imobilizar ela. E ela está numa casa em que ela já percebeu que se ela gritar, ninguém vai vir ajudar ela. Ainda assim, ela acha uma boa ideia falar um negócio desse. Esse diálogo jamais aconteceria na vida real. Quem que escreveu essa merda? Às vezes eu fico achando que quem escreveu esse filme foi o próprio Ivan, não é possível. É realmente um filme escrito por um cara mimado. Enfim, no outro dia, o Igor leva ela até a casa dela e devolve o anel de diamante delas. Pelo visto, ele conseguiu roubar de volta. E aí a Annie começa a realizar o coito
junto com ele. Só que uma hora ela para e começa a chorar, percebendo a bosta de filme que ela foi se enfiar. Mentira, na verdade esse é aquele momento que ela percebe que a vida toda ela sempre achou que a única coisa boa que ela tinha pra oferecer era o corpo dela. E aí ela começa a chorar percebendo que ela está repetindo os mesmos padrões que levaram ela até essa desgraça. E rola essa identificação com o Igor porque os dois são pessoas marginalizadas. Os dois foram feitos de gato e sapato o filme inteiro pelos mais ricos. Então tem essa identificação entre os dois. Só que ainda assim, ele é o cara que te sequestrou. Eu não. Mas enfim, é assim que o filme acaba. Eu claramente não. Mano, desculpa, mas como é que essa porra ganhou 5 Oscars? Juro, até 2018 ele tava tendo filme como Bohemian Episódio, tá ligado? Estava tendo muito filme bom. Mas, mano, que porra de filme é esse que ganhou 5 Oscars? Nossa senhora, velho, não vou nem falar mais nada. Tive o intelecto necessário para poder apreciar essa obra. Mas quem sou eu para questionar o Oscar? Se eles disseram que é o melhor filme, é o melhor filme. Com certeza é o melhor filme. Ah, rapaziada. Esse foi o vídeo. Tá que pariu. Fazer o quê? Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tchau.